Mais um ponto da Igreja Universal e das igrejas neopentecostais em geral, que é a questão de maldição hereditária. Macedo afirma que existem espíritos familiares que acompanham as gerações de uma família, causando sempre os mesmos males e infortúnios. Eu vou ler aqui o que é que ele escreveu. Existe um espírito que só atua na destruição do lar. A especialidade desse espírito é destruir lares, tá? Ele se dedica só a isso. É chamado espírito familiar. Você pode verificar isso a partir das etapas que o casal enfrenta na vida. Isso é o Macedo dizendo. Esse espírito familiar normalmente vem dos pais. Então parece que ele acredita que esse espírito é transmitido por geração ordinária, não é? Então, no DNA já vai o espírito familiar. Se eles são divorciados, o mesmo espírito que destruiu o lar dos pais vai tentar o lar dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Isso é uma herança maldita. O espírito familiar passa de pai para o filho por todas as gerações, até que a pessoa tenha um encontro com Jesus, e aí corta-se a maldição. Eu concordo com ele que o encontro com Jesus corta qualquer maldição. A dificuldade é você acreditar que tem isso, né? Um espírito familiar que o pai transmite para o filho através de geração ordinária e que vai fazer na família do filho o mesmo que fez na família do pai. É assim que eles explicam o fato de que em determinadas famílias parece que existe um pecado predileto, adultério, né? O pai adulterou, o filho adulterou, o neto adulterou, e aí vai. Ou então alcoolismo, o bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra e ele também é alcoólatra. Então, né? E como é que explica isso? A resposta deles é espírito familiar. Então é a maldição hereditária. Tipo assim, quando ele diz um encontro com Jesus, ele quer dizer o seguinte: você é crente, você se converteu, você vem de uma família assim destruída, família onde todo mundo adulterou, né? Todo mundo adulterou, e você se converteu a Jesus Cristo. Se você não quebrar essa maldição, você vai adulterar também, porque aquele espírito de adultério está na família. A quebra de maldição geralmente inclui uma cerimônia do tipo em que a pessoa renuncia às obras dos pais, pede perdão pelos pecados dos pais e renuncia ao adultério e a toda obra maligna ali na sua vida. Tem que ser feita por um obreiro dessas igrejas, é quase que um ritual, e aí se chama quebra de maldição. A grande dificuldade com isso, nós já mostramos, primeiro, a ideia de que espíritos se transmitem de pessoa para pessoa, de pai para filho e assim por diante. E a segunda é a ideia de que você pode estar amaldiçoado, mesmo sendo crente, por conta dos pecados que aconteceram com os seus antepassados. Ah, pastor, mas não está escrito lá em Êxodo capítulo 20, quando fala do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem? Sim, mas é verdade, mas quem faz isso é Deus, né? Não o Espírito, mas é Deus que faz isso. Se você ler Ezequiel 18, quando o profeta Ezequiel comenta Êxodo 20, o profeta diz: vocês nunca mais em Israel vão citar Êxodo 20. Porque o que é que os judeus na época do profeta Ezequiel estavam dizendo? Eles estavam para ser levados no cativeiro. Eles disseram: nossos pais é que pecaram, nós é que estamos sofrendo as consequências. Isso é injusto, não é? Eles estavam se referindo a Êxodo 20, onde Deus diz que castiga o pecado dos pais nos filhos. Estão dizendo: isso não é justo. Meu pai que comeu a uva verde e meu dente é que ficou embotado. Então não está correto isso. Aí o profeta Ezequiel chega da parte de Deus e diz: mas não é isso não é essa a interpretação correta. A alma que pecar, essa viverá. O filho não vai ser castigado pela iniquidade do pai, só se andar no caminho do pai. É isso que o mandamento quis dizer. Deus castiga a maldade dos pais nos filhos se os filhos andarem nos mesmos caminhos do seu pai.
Aí castiga tudo, pai, filho, neto. Enquanto andar nos caminhos maus, o castigo vem. Agora, na hora que você se converte ao Senhor Jesus, que você se arrepende dos seus pecados, então isso é quebrado. Não precisa uma cerimônia de quebra de maldição. A conversão é a resposta de Deus para todas as maldições, culpas, erros que você cometeu. Como está escrito, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você não precisa de nenhum ritual numa igreja de quebra de maldição, porque se você é de Cristo, Ele já levou na cruz toda a sua culpa.